Salve, rapaziada, aqui no Sport Center foi discutido para ver quem tem a melhor tabela ou a pior tabela de agosto. Vamos ver se você vai concordar. Mas antes, você que não é inscrito aqui no canal do Flavela News, se inscreva aí para dar aquela moral, aquela força no projeto. Né? A gente, inclusive, tem jogos no fim de julho, nesse começo de... Hoje é 29, certo? Então tem 30 e 31, quarta-feira é 31, por exemplo. Então é Copa do Brasil, Brasileirão, Copa do Brasil, Brasileirão, aí Libertadores, Brasileirão, Libertadores. Eu vou fazendo rodada a rodada. Vamos lá, Copa do Brasil. Flamengo, Botafogo e Palmeiras. Flamengo pega o Palmeiras, portanto, Palmeiras enfrenta o Flamengo. Aí a gente tem sempre fora ou em casa. E o Botafogo pega o Bahia, ou seja, compromissos dificílimos. No fim de semana, até pra gente entender se alguém precisar poupar. O Flamengo pega o São Paulo no Morumbis, o Botafogo recebe o Atlético Goianiense e o Inter é o adversário do Palmeiras, os três fora de casa. Copa do Brasil, aí é as voltas, né, de Palmeiras contra Flamengo e o Botafogo com o Bahia. Brasileirão, o outro fim de semana. Flamengo e Palmeiras, o mando é do Flamengo. Ou seja, isso vai ser muito interessante, né? Sim. Entre a definição da Copa do Brasil e a ida da Libertadores, a gente tem um duelo decisivo, um duelo importante de brasileiro. E o Botafogo pega o Juventude fora. Aí, e é engraçado, porque a gente falou de começar em casa para o Flamengo ser ruim, nesse contexto até é bom, né? Porque vai jogar em casa com o Palmeiras. Sim. E joga em casa com o Bolívar. E aí o Botafogo pega o Palmeiras em casa, e o Palmeiras, o Flamengo, ó, vidas cruzadas total. Aí Botafogo, isso não tinha me tocado, que também no Brasileiro eles estavam se enfrentando. Brasileirão, o Botafogo é o adversário do Flamengo, o Flamengo, obviamente, do Botafogo, e o Palmeiras tem o clássico com o São Paulo. O São Paulo tá no caminho de Flamengo e de Palmeiras. E aí a Libertadores, a definição fora. Bolívar do Flamengo, fora do Botafogo com o Palmeiras, e o Palmeiras decide em casa com o Botafogo. Ou seja, e isso, a gente tá falando desses três. Isso vale para Bahia, isso vale para... É porque Fortaleza, por exemplo, e Cruzeiro caíram já na Copa do Brasil. Mas vale para São Paulo. Sim. A sensação que eu tenho é que os times vão tocando um pouco todas as competições como dá, e agosto é um tie-breaker. Quando você começa a escolher... Não é escolher, né? É isso. É perceber... Exato. O que vai sobrar para ver. E nem sempre é algo consciente, né? Sim. Por exemplo, o John Textor deu uma entrevista recente para o GE, dizendo que se ele pudesse escolher algum campeonato para ganhar, ele ganharia o Campeonato Brasileiro. O Botafogo não ganha há muito tempo, teve a questão do ano passado, etc e tal. Mas numa dessa não é o campeonato que se apresenta para ele. Numa dessa, o campeonato que se apresenta para ele é a Libertadores. Vai que nas próximas 2, 3 rodadas o Flamengo dá uma disparada, o Botafogo passa pelo Palmeiras na Libertadores, o que é perfeitamente possível de acontecer, a prioridade muda, né? Então, esse mês de agosto, os clubes vão, esses mais postulantes ao título, e até os que estão lá embaixo, equilibrando com outras competições, Corinthians e Grêmio, por exemplo, o próprio Fluminense, que tem 3 competições também, os clubes vão entender nesse mês de agosto, eles vão alinhar entre o que eles entendem ser prioridade Sim. e aquilo que o produto final, né, o futebol, mostre para eles como mais acessível ou não. E quem vai lidar melhor com essa rotina de jogos, que não só ela é desgastante pelo acúmulo, pelo intervalo pequeno, o tempo de recuperação, mas porque são muitos enfrentamentos. Quando a gente olha lá para baixo, por exemplo, a gente teve Corinthians e Grêmio jogando semana passada, farão mais 2 jogos agora. O Corinthians tem 2 jogos nas datas Comebol com o Red Bull Bragantino. E nesse recorte, o Corinthians pega de novo o Red Bull Bragantino nesse recorte pelo Campeonato Brasileiro. Então as tabelas, elas se cruzam muito. Então vai ser muito interessante ver como os times entram nesse mês de agosto e como eles sairão do mês de agosto, que ainda é um mês de janela, onde os clubes também estão se transformando em relação aos seus elencos. O que me chamou a atenção nessa tela, André, primeiro, não tem uma percepção sensível de tabela mais fácil, todo mundo só tem roubado. O Botafogo é, teoricamente, menos complexa. O Botafogo tem adversários que Palmeiras e Flamengo não têm. Não sei se ele vai passar por eles. Sim. Mas Flamengo e Palmeiras têm só jogos gigantescos. É isso. O Botafogo tem o Juventude no caminho, acho que o Atlético Goianiense também. Exato. É a diferença. E outra coisa é que me parece que não é óbvio hoje essa coisa de você, quer saber, aqui coloca o time reserva. Vai ser realmente, eu acho que uma administração de energia, de elenco de situação. Tomei uma trombada no primeiro jogo, quer saber, vão abrir a segunda, ou ganhei muito bem. É uma loucura esse mês de agosto. Eu estava curioso em relação a isso para ver qual treinador iria começar a mexer no seu time, e foi o Abel que fez isso na escalação de sábado, né? Sim.
muito, muito, muito diferente, ainda com uma falta de sorte de fazer o Estevão voltar a jogar depois da torção que ele teve no tornozelo, né? Tornozelo e joelho. Depois joelho. E agora ele teve de novo no mesmo tornozelo. Exato. Liberado para jogar, o que parece que ele estava liberado até para ter jogado contra o Fluminense, não jogou. E aí seria uma situação de colocá-lo em campo para começar a recuperar um pouco de ritmo para esta semana. Sim. E aí ele se machuca de novo, um jogador decisivo. É engraçado, né? A gente já pensa e já fala a respeito do Estevão como uma figura quase que obrigatória em campo para o Palmeiras nos jogos de perfil mais alto. E nesse meio de semana, tudo indica que isso não vai acontecer. Mas o Abel foi o primeiro técnico a fazer uma modificação mais drástica no seu time. Eu creio, com vistas ao que vem por aí a partir de agora. Ele, de novo, só pode ter entendido, como a gente falou agora há pouco, que um time bem alternativo, bem diferente do que é o seu melhor, seria suficiente, seria capaz para ganhar do Vitória. E assim, não dá para criticá-lo, né? Ao longo do dia eu ouvi muita gente, eu vi e li muita gente, não, tem que jogar todo mundo. Não dá. Eu sou contra esse negócio de poupar, tem que jogar todo mundo. Como é que alguém, especialmente pessoas que profissionalmente vivem de emitir opiniões, é claro que eu não vou falar nomes aqui, mas fala uma coisa dessa. Não, eu sou contra isso. Você não considera que o primeiro interessado em colocar todo mundo para jogar sempre é o técnico? E se ele não faz isso, é porque não dá? Qual técnico é a favor de poupar? Né? A favor? Né? Não é sobre ser contra e a favor. E aí, não, mas desfigura o time. Ora, sim, como é que vai se fazer? É isso. Se fosse possível jogar todas as semanas, 2 vezes, com os mesmos 11 jogadores ou com os mesmos 13, 14 jogadores, por que todos os técnicos fazem diferente? Por qual motivo todos fazem diferente? Isso. E aí o cara vai lá, eu não concordo com isso. Então, é tão tranquilo falar isso sem ter que lidar com as consequências ou não precisar perguntar para as pessoas por que é assim. Agora, ninguém gosta disso, né? É óbvio que todo mundo preferia ver os treinadores podendo tratar todas as competições de uma maneira parecida em termos da força colocada em campo. Mas ontem a gente conversava, né, sobre o De La Cruz, que o Tite ligou um sinal de alerta a respeito dele. Ele já tem quase o mesmo número de jogos, contando todas as competições em 2024 pelo Flamengo, do que o total de jogos pelo River Plate na temporada passada. É alguma coisa assim, 34 a 27. 27 a 38 que ele fez pelo River. A gente está no meio do ano. Agosto já quase bate isso. É isso, a gente está em julho. Então, como é possível alguém virar e falar assim, não, eu não concordo. Não, tem que jogar todo mundo. Como tem que jogar todo mundo? Os técnicos são os maiores interessados em ter os seus melhores times sempre. E eles não conseguem. Então tem coisas erradas. E é claro, o errado é o tamanho do campeonato estadual. É isso, a quantidade de jogos do campeonato estadual.